Bom dia ou boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um laboratório, de língua portuguesa. E dando continuidade ao assunto figuras de linguagem, como não consegui gravar na outra aula, então estamos aqui para explicar o assunto figuras de linguagem. Então, o que são figuras de linguagem? Também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, que estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase, sendo que nós iremos estudar só a metáfora, comparação e metonímia. Figuras de pensamento. Elas trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Mas iremos estudar apenas a personificação e a antítese. Nas figuras de sintaxe ou construção, interfere na estrutura gramatical da frase. Lembrando que a estrutura é sujeito, verbo, complemento. E de todas essas, iremos estudar apenas o polissíndeto. Já nas figuras de som ou harmonia, estão associadas à sonoridade das palavras. E de todas elas, nós iremos estudar apenas a assonância e a onomatopeia. Das figuras de palavras, temos a metáfora, que representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. Então, é uma comparação, porém, eu não uso o conectivo como, certo? Então, ela está comparando a vida é como uma nuvem que voa, pois pelo fato de passar rápido. Já que na tirinha, fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, o uso da metáfora está em meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. Ou seja, o amor dele por ela é tão grande que ele compara como uma caravana de rosas vagando num deserto inefável, ou seja, que não pode mensurar, não pode medir. Outra figura de palavra, a comparação. Já que a comparação ela é explícita, e ela usa os conectivos, como, assim ou tal qual. Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas, grande como as jabuticabas. Então, aqui ela explicitamente usa o conectivo como. Já nessa tirinha, o uso da comparação, também como está, o amor é como uma flor, ela fala aqui na tirinha. E também o amor é como um motor do carro. Então, nós temos aqui a comparação. Outra figura de palavra, metonímia, é a transposição de significados, considerando parte pelo todo ou autor pela obra. Por exemplo, costumava ler Shakespeare. Ele não leu a pessoa, ele leu a obra do autor. Então, ela substituiu, aqui no caso, a obra pelo próprio autor, certo? E aqui na tirinha, ele também usou a metonímia, substituindo o vocábulo boi por cabeças de gado, onde ele diz assim que tem várias cabeças, não é que ele tem apenas a cabeça, que é a parte do boi, mas o boi inteiro, certo? Agora, as figuras de pensamento. Nós temos a personificação, a prosopopeia, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, o jardim não tem olhos, como nós, como os animais. Porém, ele personifica, o jardim enquanto elas estavam brincando, o jardim estava olhando para elas. E aqui na tirinha, o Zé Lelê afirma que o espelho, ele tem olhos e está olhando para ele, sendo que é apenas um reflexo, da própria imagem.
Outra figura de pensamento, antítese, é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado. Finaliza, começado. Então, ideias opostas. Aqui nós temos positivo, negativo, menos um, mal, bem, paz, guerra, certo? John, Yoko. Então, é sempre assim. Essa oposição, essa diferença. Agora, as figuras de sintaxe ou construção. Nós temos o polissíndeto. É o uso repetitivo de conectivos. Exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes e pulavam e poderia continuar com esse conectivo e, certo? Aqui, e sob as ondas intimadas, e sob as nuvens e os ventos. Então, toda essa repetição de conectivos e ou nem é chamada de polissíndeto. Agora, figuras de som ou harmonia. Nós temos a assonância, que é a repetição de sons vocálicos. Por exemplo, o, o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, quais são os sons vocálicos semelhantes, repetitivos? O, né, todos esses que estão grifados, o e o eu, com meu e deu. E aqui na tirinha da Mafalda, nós temos também a assonância expressa pela repetição das vogais A em massa, salga e amassa. E por fim, figuras de som ou harmonia, nós temos a onomatopeia. É a inserção de palavras ou discurso que imitam os sons. Exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. Então, o barulho foi representado aqui, ó, pelo tic-tac. Já aqui, ó, bum, bum, bum. O Cebolinha, né, com um pandeiro, um tambor. E depois também teve a representação do som ao chorar, né? Boar, boar. Então, aqui terminou o nosso assunto. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Bons estudos!